Mês de maio, temos o costume de celebrar, refletir e trabalhar o mês da família. Então, esse ano estamos trabalhando a temática do cuidado, portanto, juntando o cuidado com a família, o tema desse mês será cuidando da nossa família. Salmo 127. Cuidando da nossa família. Cuidando dos filhos, cuidando dos pais. Como é que a gente cuida da família? O Salmo 127 é muito conhecido por nós. Talvez a gente poderia até citar de cor esses versículos, mas eu vou ler para refrescar a sua memória, talvez para aqueles que não estão muito familiarizados. Diz assim o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar ou pleitear com os seus inimigos à porta ou no tribunal. Deixa eu explicar para você esse salmo. Vou explicar primeiro, depois eu vou expor, depois eu vou aplicar. Começando então pela explicação, esse salmo, primeira coisa é que ele é anônimo. Nós não sabemos quem compôs essa música, quem escreveu essa poesia, quem compôs este salmo. Alguns dizem que ele é de Salomão, ok? Há a possibilidade de que ele seja um salmo de Salomão, mas não é 100% pacífico de que foi de fato Salomão. Há ainda um bom grupo de eruditos, de estudiosos, que pensam que esse salmo é anônimo, como a maioria dos salmos de peregrinação. Um grupo de 15 salmos na Bíblia, do Salmo 120 até o 134, são 15 salmos conhecidos como cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou de romaria, ou cânticos de subida. Também são conhecidos como cânticos da subida, ou cânticos dos degraus. Por que isso? Esse grupo específico de 15 salmos, eles eram cantados quando o povo saía de suas casas para ir a Jerusalém adorar. Você sabe que no mundo bíblico, no tempo em que esse salmo foi composto, principalmente se ele é de Salomão para frente, porque aí o templo de fato já estava construído. Então em Jerusalém, em Israel, nas terras bíblicas, e principalmente para o povo israelita, para o povo hebreu, para o povo judeu, só tinha um templo, que foi construído no deserto com Moisés, e até a construção do templo físico, grande, usando madeiras e pedras com Salomão, ele era chamado de tabernáculo, porque era uma espécie de tenda. Mas é ali, a partir do deserto, que Deus dá orientação para o seu povo fazer um lugar onde os cultos aconteceriam. As festas, as celebrações, toda a vida religiosa e espiritual daquele povo estava centralizada naquele lugar. A partir de Salomão, ele constrói o templo em Jerusalém. Então todos os povos, de todas as tribos, que quisessem adorar a Deus, celebrar a Deus, fazer um culto a Deus, que naquele tempo era feito mediante o sacrifício de um animal, deveria ser feito no templo em Jerusalém.
E Jerusalém é uma cidade que ficava no alto, em cima de um monte. Jerusalém fica num morro, cercada por vários morros, que são chamados ali os montes de Sião. Então, os montes, né? O monte Sião é o monte do meio, da região conhecida como Sião, e cercado por aqueles montes. Como diz o Salmo, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então, todo mundo que queria adorar saía de casa e ia para Jerusalém. Indo para Jerusalém era uma peregrinação. Ou as pessoas que moravam nas partes baixas de Jerusalém, quando queriam ir ao templo, eles subiam. Pode ver que toda vez que a Bíblia vai dizer que alguém estava indo para o templo, fala, fulano estava subindo ao templo. Pedro e João subiam ao templo na hora 9, e o cara estava lá na Porta Formosa, Atos 3, etc. Então esses salmos eles são chamados cânticos de subida, cânticos dos degraus, nesse sentido. Porque ir para Jerusalém era sempre pegar uma subida. Tinha que subir. E também lá no templo, igual aqui, aqui nós temos 6 degraus. Para você subir ali onde ficam os bancos, para vir aqui para cima do púlpito, você precisa subir esses 6 degraus aqui. Lá no templo também tinham degraus. Do pátio dos gentios, lá embaixo tinha um pátio dos gentios e das mulheres, e aí subiam-se degraus, onde lá em cima era o pátio dos homens, onde aconteciam os cultos. Então, esses que são chamados cânticos dos degraus, é porque dizem, os estudiosos, eles iam subindo os degraus e cantando um salmo. Subia mais um degrau, cantava mais um salmo, e assim sucessivamente. Então, eles são cânticos de peregrinação, porque o povo cantava indo adorar. São cânticos dos degraus, porque subiam os degraus lá do templo. E são cânticos de romagem ou de romaria, porque é a mesma ideia de peregrinação. Quando sai um grupo de pessoas para ir para um determinado lugar, para um evento religioso. Isso é chamado de romaria ou romagem. O grupo vai junto, uma espécie de excursão em grupo. A gente pode ver isso claramente em Lucas capítulo 2, no final do capítulo, conta aquela fatídica história que Jesus foi esquecido no templo. Se lembra dessa história? Jesus foi esquecido no templo por José e Maria, eles estavam caminhando de volta para casa, peregrinaram por causa da festa da Páscoa. Jesus tinha feito 12 anos, então estava na hora de passar pelo Bar Mitzvah, então eles vieram a Jerusalém, veio José, veio Maria e veio Jesus, com 12 anos. Passaram ali a Páscoa, celebraram, na volta para casa perceberam que Jesus não estava, voltaram para Jerusalém para buscá-lo. Então, aquela situação é a situação clássica desse povo, que de vez em quando tinha que sair de casa e ir a Jerusalém para uma festa, para um culto, para uma celebração. E aí, a primeira coisa que eu já aprendo com esse salmo, nesse sentido, de que ele é um cântico de peregrinação, é que ele era um salmo geralmente cantado em família. Porque os cânticos de peregrinação eram cantados quando o povo ia para Jerusalém. E quando eles iam para Jerusalém, para Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, ou simplesmente para prestar um culto, geralmente eles iam em família. Lembra-se de Eucana, Ana, Penina? Lembra que ele ia adorar lá no tabernáculo, o sacerdote Eli, ele levava a família toda. Levava as mulheres, levava os filhos, e quanto mais gente na família, maior tem que ser a oferta, ou o animal a ser sacrificado. Tem toda ali uma simbologia envolvida. Portanto, esse é o contexto. Esse salmo ele já fala de família, pelo simples fato dele ser um cântico de peregrinação. As famílias saíam unidas. E aí juntava o pessoal da Galiléia, o pessoal de Belém, o pessoal de Betânia, o pessoal de não sei onde, o pessoal da Samaria, o pessoal de cada região se juntava numa espécie de excursão e iam juntos, cantando, louvando, adorando, para ver se o tempo passa. A gente também faz isso. Não sei se você já saiu de ônibus para fazer uma excursão.
seja na escola ou na igreja, a gente sempre vai cantando. Quando eu era menino, não era da igreja, a gente cantava, se a canoa não virar, olê, olê, olá, né? Eu chego lá. Conhece essa música, Maurício? Conhece? Tem moral de tocar aí? Pra fazer segunda voz e tudo? Sério? Só esse pedaço. Até porque o outro não pode aqui. Vai? Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Ah, é? Foi mal. Remar, 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 remador. Aí o resto não pode. Então, o que é isso, gente? Essas musiquinhas que a gente canta. Aí quando a gente sai de excursão na igreja, aí vai cantando aqueles cânticos, vai cantando aquelas coisas, aquelas músicas infindáveis, e vai batendo nas poltronas, vai batendo na janela, né? Quando a gente saía de Kombi, eu era adolescente, a gente saía de Kombi para evangelizar, entregar folheto, fazer culto na praça, a gente ia batendo com bom e com maravilhoso, porque era uma Kombi, então a gente batia e chamava Kombi, com bom, né? Com bom e com maravilhoso, que os irmãos vivam em união. Ei, ei, com bom. E a bagunça está feita. Então, esses salmos de peregrinação, eles são exatamente isso. Músicas que foram compostas nesse momento de peregrinação. Não tem nada para fazer, a gente está caminhando. Dependendo do lugar que a gente saiu, vai demorar 1 dia, 2 dias, 3, talvez 5 dias para chegar em Jerusalém. Tem nada para fazer, menino chorando, gente passando mal, aquela coisa. Então vamos cantando, porque aí a viagem fica um pouco mais agradável. Essa é a ideia. Portanto, queridos, o Salmo 127, ele faz parte desse grupo de salmos que é cantado por grupos, que é cantado com um propósito, e o propósito principal é unir todo mundo e fazer com que aquele momento ficasse um pouco mais agradável. Porque não era agradável, debaixo de um sol quente daquele, da Palestina, sair andando, e não era BR, lisinha, não era calçadinha, ciclovia, não. Era trilha, era estrada de pedra, de chão, de areia, de barro, às vezes tinha que atravessar rio. Então, a estrada não é muito confortável. Então, para melhorar um pouco a situação, eles cantavam esses cânticos. E aí a primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos resgatar na nossa família, essa questão dos momentos agradáveis. Fazer as coisas juntos. Cantar junto, assistir alguma coisa junto, passear junto, correr junto, andar de bicicleta junto, ver um filme junto, fazer alguma coisa junto, para que possa a vida se tornar mais agradável em família. E aí o Salmo, propriamente dito, na minha leitura, ele tem aqui 2 estrofes e um refrão. Para mim, o versículo 1 e 2 é a primeira estrofe. Você tem que se lembrar que isso aqui é uma letra de uma música. É uma poesia. Geralmente, tem um refrão. Então, imaginemos, pois, que isso é a letra de uma música, onde o refrão é o versículo 3. Porque na minha leitura, o versículo 1 e 2 está falando para os pais da família. Os versículos 3 e 4 está falando para os filhos da família. O versículo 3 está falando para os dois, tanto para pais quanto para filhos. Então, pode ser muito bem o refrão. A primeira estrofe, na perspectiva dos pais, está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Trazendo para os dias de hoje: se o Senhor não construir a minha casa, em vão trabalha o pedreiro. Por quê? Porque quem mantém a minha casa de pé, não é o pedreiro que a construiu, é o Senhor que sustenta a minha casa. Claro que aqui a poesia usou a questão do pedreiro, mas casa, em textos poéticos e proféticos, tem sempre o significado de família. Entendeu? Da casa de Davi surgirá o Redentor de Israel.
que significa essa profecia de Isaías? Que o Messias, o ungido, o Salvador, é descendente de Davi, da família de Davi. Casa de Davi significa família de Davi. Portanto, o que literalmente o Salmo está dizendo é: se o Senhor não for o pedreiro da nossa casa, em vão trabalhou aquele que foi o pedreiro. Porque é o Senhor quem mantém a casa de pé. Mas na aplicação da poesia, já que casa aqui é uma metáfora para a família, a ideia aqui é o seguinte: se não é o Senhor quem guarda a minha família, em vão eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou guardando. Por quê? Porque de fato quem guarda a minha família não sou eu, é o Senhor. Ah, mas eu faço isso e faço aquilo, e não deixo isso, não deixo aquilo, porque eu meu querido, se não é o Senhor quem guarda a nossa família, em vão, nós estamos fazendo as coisas. Em vão a gente faz terapia, em vão a gente compra livro, em vão a gente assiste palestra, tudo em vão. Terapeuta, psicólogo, pedagoga, tudo em vão, porque se não é o Senhor quem guarda, de nada adianta, de nada adianta. Portanto, a verdade aqui é, precisamos, como pais, porque toda família tem pais e tem filhos. A minha família aqui, eu, minha esposa e meu filho, eu sou o pai. Mas eu tenho o meu pai e a minha mãe, então eu também sou filho. Então, os primeiros versículos aqui estão falando para mim na perspectiva como pai. O 3 e o 4 vai falar para mim na perspectiva como filho, porque eu sou pai de alguém, mas todo mundo que veio ao mundo através da união do pai com a mãe. Pode ser que eles não ficaram unidos, pode ser que eles não eram casados, não se casaram, não ficaram juntos, etc, etc, etc. Mas para nascer, teve que ter um homem e uma mulher envolvido ali. Senão, não nasce. Ok? Só Jesus teve um nascimento virginal. Nós não. Teve que ter um pai e uma mãe ali. Eles podem não ser marido e esposa, mas foram meu pai e minha mãe. São. Não tem para onde correr. Então, na perspectiva para os pais, o Salmo está dizendo: ei, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não é o Senhor quem guarda a minha casa, em vão eu coloquei grade. Se não é o Senhor quem guarda meu carro, em vão eu coloquei alarme. Se não é o Senhor quem guarda a minha vida, em vão tomei o remédio. Em vão eu fiz o tratamento. Em vão. Porque a nossa vida, de fato, está nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que é errado colocar a grade, colocar o alarme. Isso é prevenção, isso é prudência. E nós fomos ensinados por Jesus a não tentar o Senhor nosso Deus. Se há algo que possamos fazer para nos proteger, que façamos. Mas de fato, estou querendo que você entenda o princípio espiritual envolvido aqui. De fato, o que nos guarda não é a grade, não é o alarme, é o Senhor. Porque quando eles querem roubar, eles entram até em banco, gente. Quer um negócio mais seguro que banco? Tem segurança na porta, tem detector de metal, tem câmera para todo lado, tem um cofre, tem senha, tem tudo. E eles entram e roubam. Quer um negócio mais seguro do que carro forte? É a prova de bala, hermeticamente fechado, não tem como. E eles roubam carro forte. Portanto, é isso que o salmista está dizendo. O que guarda, o que nos guarda é o Senhor. A gente coloca a sentinela, mas na verdade, sabe para que serve a sentinela? Só para a gente dormir mais tranquilo. Porque eu estou aqui agora. Se alguém entrou lá agora na minha garagem e pegou meu carro, vai levar embora.
com alarme, com tudo, vai levar. Tem portão eletrônico, tem alarme, está trancado, mas se tiver que roubar, vai roubar. Então por que é que eu coloco o portão, por que é que eu coloco o alarme? Só para aplacar minha consciência, trabalhar no meu psicológico e eu ficar mais em paz aqui, falar, não, meu carro lá está tranquilo, por quê? Porque o portão está fechado, está com alarme, eles não vão levar não. Se tiver que levar, vai levar. Vai levar. Entendeu? Então tem alarme, tem seguro, claro, para prevenir, por precaução. Eu confio no Senhor, mas eu não posso tentar ao Senhor. Vamos ver se Deus é Deus mesmo. Vou deixar o carro do lado de fora, com os vidros abertos, com a chave na ignição, sem pagar seguro, sem nada. E quero ver se não vai roubar. Se não roubar, é porque Deus não existe. Isso aí é tentar o Senhor nosso Deus. Assim nos ensinou Jesus. Mas o que eu estou dizendo, na verdade, o que o salmista está dizendo é o seguinte: eu posso até colocar uma sentinela, eu posso até pagar um pedreiro para construir, mas eu não posso perder a consciência e a convicção de quem de fato mantém minha casa de pé e mantém a cidade guardada, não é o construtor nem o sentinela, é o Senhor. Amém. É nisso que nós precisamos crer e depositar a nossa convicção. A gente paga um pedreiro, a gente bota uma sentinela, mas quem mantém de pé é o Senhor. E aí depois ele diz, será inútil acordar cedo, dormir tarde e comer o pão com muito esforço, porque aos seus Deus dá enquanto dormem. O que é que o salmista está dizendo? Quanto mais a gente acorda cedo, quanto mais a gente dorme tarde, quanto mais a gente se esforça do lado de fora, o lado de dentro fica vulnerável. Aí a gente trabalha muito e gasta a saúde para ganhar o dinheiro. E depois tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde, só que aí pode ser tarde demais. Eu vou trabalhar muito, porque eu quando era criança, eu quando era jovem, meus pais não tiveram condições de me dar um estudo de qualidade. Então eu vou trabalhar muito, vou acordar muito cedo, vou dormir muito tarde, eu vou ganhar um dinheirão para poder dar para o meu filho aquilo que eu não tive dos meus pais. E aí no ato de trabalhar muito, eu não dei para o meu filho aquilo que é o principal, que era a minha presença. E aí na ânsia de ser um melhor pai para o meu filho, dando algo material, na verdade eu fui um pior pai do que o meu, porque o meu não me deu dinheiro para a faculdade, mas me deu a presença, me deu a educação, me deu aquilo que eu precisei para me encaminhar na vida. É exatamente por isso que a minha situação hoje é melhor que a dos meus pais. Por quê? Porque ele me criou bem. Aí eu acho que criar bem o meu filho é dar tudo do melhor, materialmente falando. E aí eu preciso ficar muito fora de casa, acordar cedo, dormir tarde e penosamente granjear o meu pão. E aí eu me afasto e deixo eles vulneráveis, e aí eu não consigo ser um bom pai. É inútil. É inútil. É inútil. Por isso que geralmente, um cara que é pobre, que tem acesso à informação e à oportunidade, ele melhora de vida e ele tem uma condição bem melhor do que o pai. E aí ele quer dar uma vida de facilidade para o filho, porque é o que ele não teve dos pais e ele acha que é isso que os meninos precisam. Aí ele dá uma vida de facilidades. Aí o que acontece? Aí ele tinha uma boa condição, bem melhor do que a do pai dele. E o filho dele vai ter uma condição muito pior que a dele e até que a do pai dele. Por quê? Porque ele não ensinou o menino que a vida é dura e penosa.
E aí o menino aprendeu desde pequeno a ganhar tudo de mão beijada, e aí ele teve tudo que ele queria, e quando o pai dele faltou e ele precisou administrar a própria vida, ele não foi bem educado para isso, ele não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com a perda, não sabe lidar com o prejuízo, ele foi mimadinho, teve tudo na mão, e aí ele não consegue se esforçar, o resultado, ele joga na lixeira, ele perde toda a riqueza que o pai deixou para ele. Nunca reparou? Que esses caras que são muito ricos e que passam a sua riqueza para um menino que foi mimado, que nunca trabalhou, que nunca teve que se esforçar, o menino em 5, 10 anos leva à falência tudo que o pai deixou, não? Nunca reparou isso, não? É exatamente por isso. Porque ou a gente aprende desde cedo a conquistar as coisas pelo trabalho, pelo esforço, pela honestidade, ou quando a gente tiver o recurso na mão, a gente vai fazê-lo perder tudo. Não tem jeito. É inútil levantar de madrugada e dormir tarde. E com isso abandonar a nossa família. Portanto, precisamos cuidar da nossa família. E qual é a orientação da Bíblia para os pais? Em primeiro lugar, edifique a sua casa. Coloque uma sentinela. Mas não deposite a sua confiança, nem no construtor, nem na sentinela. Que a sua confiança esteja no Senhor. Segundo, não abandone a presença da sua família para penosamente granjear o pão. Não vale a pena. Não vale a pena. É inútil. É o salmista que está dizendo, tá bom? Ah, o pastor está falando para a gente não trabalhar, para a gente chutar o balde. Não, estou falando isso não. Falando isso não. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que melhorar, tem tudo isso. Mas o que nós não podemos é trocar a presença pelo presente. Não pode. Não pode. Então nós precisamos ter tempo de qualidade com a nossa família. Porque nem sempre a gente vai poder ter o tempo de quantidade. Nem sempre a gente tem um tempo de quantidade. Então que tenhamos um tempo de qualidade. Tem que ter, tem que ter. É isso que nós precisamos para cuidar da nossa família. Como pais, depositar a nossa confiança no Senhor. E não trocar a presença da nossa família pelos presentes que o dinheiro pode comprar. Aí eu vou para a segunda estrofe do Salmo, que são os versículos 4 e 5, que dizem, na minha perspectiva, aos filhos. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, ou nascidos na juventude. Como flecha na mão do guerreiro. Qual é a metáfora envolvida aqui? Os filhos têm que ser a arma dos seus pais, a flecha. Quando o Manuzinho era pequeno, saiu aquele desenho dos Incríveis, Os Incríveis. Ele era bebezinho. O Senhor Incrível, a mulher Elástico, a menina moreninha mais velha, a Violeta, e o menino do meio era o Flecha, o loirinho, rápido, porque o poder dele é ser muito rápido. E o bebezinho que explode as coisas lá. Como é que é o nome do bebê mesmo? Não tem nome não, né? O bebê, coisinha, ele é meio doido. Mas o menininho loirinho chamava Flecha. E aí a gente parecia. Eu parecia com o Senhor Incrível. Ana Paula, meio mulher elástica, e o Manuzinho parecia o Flecha. Parecia assim, físico, né? E aí, por conta disso, eu aprendi nesse salmo aqui, que os filhos são como flechas dos pais. E aí, às vezes, eu precisava que o Manuzinho fizesse alguma coisa para mim, eu falava, minha flecha, tchuf, vai lá na cozinha, busca um copo d'água para mim. Você é minha flecha, vai lá, tchá, vai na cozinha, apaga a luz, pega o controle, faz isso, faz aquilo.
e falar, você é minha flecha. Flecha do Senhor incrível lá do filme e flecha também aqui desse salmo. E é exatamente isso. Os filhos, nós os filhos, você que ainda tem seus pais vivos, sua mãe viva, seu pai vivo, seja lá o que for, mas eu fui criado por um tio, então ele está na figura aí do seu pai. Eu fui criado por uma avó, então ela está na figura da sua mãe. Eu fui criado por um professor, não importa. Quem está acima de você e te encaminhou na vida, e te criou, botou comida no seu prato e cuidou de você, representa os seus pais. Então nós precisamos ser para os nossos pais como flechas na mão do guerreiro. Um guerreiro sem flecha, ele está vulnerável, ele não tem como atacar. Então nós precisamos ser essas armas, no bom sentido, que dão segurança. Um guerreiro cheio de flecha na aljava, ele está seguro, ele fala, o inimigo pode vir que aqui eu vou comer na flechada. Agora, se ele não tem flecha nenhuma, ele está vulnerável, ele não tem como atacar. Então, nós precisamos ser flechas para os nossos pais, para mantê-los seguros, para não deixá-los vulneráveis. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. A ideia aqui é o quê? Feliz, bem-aventurado aquele que tem muitos filhos. Porque quanto mais filho, mais flecha. Zezé é o nome do bebê. Isso, obrigado. É isso mesmo, Zezé. Feliz o homem que tem um monte de filho. Por que o salmista está dizendo isso? Aí na parte B ele dá a razão. Porque não será envergonhado quando enfrentar os inimigos na porta. O que significa isso? Deixa eu te explicar. No mundo antigo, não tinha delegacia, não tinha batalhão da polícia, do exército, entendeu? Não tinha fórum, não tinha cartório, não tinha. Então, onde eram resolvidas as questões sociais e civis? O cara roubou uma galinha do outro. Onde é que ele vai reclamar? A quem ele vai pedir justiça? Pois bem, a esta ocasião, que acontecia na porta da cidade, era chamado de eclésia. É isso que é a eclésia, que lá no Novo Testamento fizeram uma associação à igreja. O que é a eclésia? Junção aí de duas palavras. O ek é o para fora, ex, né? Exportar, para fora do porto. Exportar. E importar para dentro. Exportar é para fora. Então esse ek aí do grego é para fora. Kalel é o verbo chamar no grego. Então eclésia é chamar para fora. Aí o pessoal faz uma aplicação espiritual, né, que a igreja significa chamados para fora do pecado, para fora. Ok, a aplicação espiritual está correto, está errado não, mas a essência literal desse termo é chamar o povo para fora da cidade, para se reunir lá na porta da cidade, para decidir as questões. Ok? Então eles abriam um portão da cidade e do lado de fora botavam uma mesa enorme. E aí sentavam ali os sábios, os doutores da lei de Israel. Esse grupo era chamado de Sanhedrin, que foi transliterado no Novo Testamento para Sinédrio. Como é que funcionava? Uma mesa enorme, o sumo sacerdote sentava no meio. E aí tinha 35 de um lado, 35 do outro, 70 homens. Ali tinha representantes dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos escribas, dos zelotes, representantes de todas as comunidades judaicas. Sumo sacerdote, 35 de um lado, 35 do outro, e o sumo sacerdote ficava ali, porque caso houvesse empate, ele tinha que deliberar a questão. Ele seria o voto de Minerva. E aí como é que acontecia? De tempos em tempos, não sei se era toda semana, todo mês, a Bíblia não deixa claro isso. Mas de tempos em tempos, essa turma dos magistrados sentava ali e aí eles avisavam, está chamando lá para fora, está chamando lá para fora. Por isso que é eclésia. E por isso que o livro de Eclesiastes também é
Eclesiastes é o pregador, porque é aquele que fala na eclésia. Eclesiastes. Quem é o cara que fala na eclésia? É o cara que vem para defender aquele que está sendo acusado. É o que nós chamamos hoje de advogado. Então, como é que funcionava no mundo antigo se eles não tinham advogados? Essa profissão advogado não existia. Como é que era feito? O Maurício roubou minha galinha. Aí eu ia, que dia que vai ter eclésia? Aí os meninos passavam na cidade avisando. Amanhã estão chamando para fora, 6 horas da manhã, sei lá. Aí vai ter a eclésia, vai ter a assembleia, tal dia, tal hora. Eu ia lá e entrava na fila. Chegava lá no balcão e quero reclamar. O Maurício, que eu sei onde é que ele mora, lá em Cariacica, e ele foi lá em casa, e depois que ele foi embora, minha galinha sumiu. Então eu estou achando que o Maurício roubou minha galinha, eu queria colocar a situação para resolver aí. Aí eles anotavam tudo e entravam na fila. E durante o tempo em que aquela eclésia estava reunida, as questões eram trazidas. Próximo caso. Agora é o caso aqui de um rapaz chamado Manu Mesa Barba, que perdeu sua galinha, e ele está acusando o Maurício de ser o ladrão da galinha. Ok, o Maurício está aí para se defender? Não está não. Tem alguém aí que pode falar em nome do Maurício? Então como é que funcionava? Se o Maurício não pudesse ir lá na porta se defender, os únicos que podiam defendê-lo eram os filhos dele. Os filhos eram os advogados dos pais, quando eram chamados à eclésia. Por isso que o salmista está dizendo, feliz o homem que tem muitos filhos, porque na hora que ele precisar resolver um problema lá na eclésia, ele vai ter muitos advogados. Entendeu ou não? Os filhos podem defender os pais lá no tribunal, na porta da cidade. Então existem aqui 2 princípios. Assim como para os pais, os princípios são: confie no Senhor e não abandone sua família para poder conseguir patrimônio. Os princípios para os filhos são: sejam uma flecha para os seus pais, sejam a arma que deixa o seu pai seguro, não deixe ele vulnerável, desguarnecido, proteja-o. E em segundo lugar, seja o advogado dos seus pais. Pleiteie a causa deles. Faça com que a causa dos seus pais se torne a sua causa. Qual é a causa do meu pai? Meu pai tem tantos anos de idade e até hoje não teve a casa própria. Essa é a causa do meu pai. Quando eu sento com meu pai, pai, o que está faltando para o senhor? O senhor está com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos, o que está faltando para o senhor morrer feliz? Meu filho, eu queria ter uma bicicleta. Então você, como filho, você tem que pleitear a causa do seu pai, deu para entender? No nosso contexto, a gente não vai ser advogado do nosso pai, porque hoje em dia não é mais assim que resolve as coisas. Então como é que a gente aplica esse princípio hoje? Eu preciso defender a causa do meu pai. Eu vou fazer de tudo para que ele não morra sem ter aquilo que ele deseja. Aí eu tenho bicicleta, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho casa, eu tenho apartamento, eu tenho um apartamento na praia, eu pinto minha casa todo ano, eu troco os meus eletrodomésticos de 2 em 2 anos, mas eu vou na casa da minha mãe e o fogão está caindo nos pedaços, a parede está 20 anos sem pintar, e nananana, deu para entender? É ser advogado para pleitear a causa dos pais. É isso que o Salmo está dizendo. Os pais não podem depositar a sua confiança no que os olhos veem. Devem confiar no Senhor. E não pode abandonar a sua família para conquistar patrimônio. É inútil. E os filhos têm que ser as armas dos seus pais e os advogados que os protegem. Manter o plano de saúde, manter o remédio, manter a casa. Se eles não tiverem condições, nós temos que fazer, como bons filhos. E aí vem o versículo 3, que é o refrão da música, que na minha leitura fala para os 2 lados. O versículo 3 aqui é uma gilete, que corta para o lado dos pais e corta para o lado dos filhos. Corta para os 2 lados. Herança do Senhor são os filhos. Então,
os filhos precisam ter a consciência: eu sou a herança de Deus na vida dos meus pais. O fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é recompensa. Portanto, os filhos devem olhar para os pais nessa perspectiva: eu sou a herança principal do meu pai. E os pais devem olhar para os filhos nessa perspectiva: os meus filhos são a minha recompensa. Porque aí faz sentido a música, porque o refrão explica. É por isso que o pai não pode confiar em outra coisa que não seja o Senhor, e não pode abandonar sua família para conquistar patrimônio. Por quê? Porque a sua maior herança são os filhos. Ele não vai deixar herança maior do que a vida dos filhos. Os filhos são a sua maior herança. Os filhos são o seu maior legado. Portanto, eu posso não deixar uma herança de patrimônio físico, mas eu preciso deixar uma herança de patrimônio moral, social, espiritual e etc. A maior herança que um pai pode deixar para um filho não é de patrimônio físico, é de patrimônio moral, espiritual. É que os filhos sejam aqueles que vão levar o nosso bastão adiante. Essa é a minha oração. Que o meu filho seja mais espiritual do que eu, mais crente do que eu, mais comprometido com a igreja e com o reino do que eu, que ele ganhe mais vidas para Jesus do que eu, que ele conheça mais a Bíblia do que eu, que ele seja a minha maior herança. Pode ser que eu não consiga deixar nada de herança para ele, mas se eu puder deixar a herança moral, espiritual, bíblica, é a maior herança que pode ter. E ele precisa ter a consciência de que ele é a maior recompensa. Esse versículo corta para os dois lados. Portanto, às vezes, como filhos, eu não sei você, mas eu já fiz muito isso. Poxa vida, eu não tive herança nenhuma. Eu não recebi nada dos meus pais. Não recebi uma casa, não recebi um carro, não pagou faculdade para mim. Às vezes a gente fica pensando isso. Mas a maior herança não é essa. Não é essa. Sabe, quando eu lembro que minha mãe acordava cedo e dormia tarde, e trabalhava, como ela mesma diz, igual um burro de carga, para sustentar a casa sozinha. E hoje eu vejo que eu também trabalho muito. Mas a minha confiança não está no trabalho, não está no dinheiro, não está no que é material. A minha confiança está no Senhor. Porque quem vai manter a minha família unida, quem vai manter a minha família rendida, quem vai manter a minha família de pé é o Senhor. E se não for Ele, nada poderá fazer. Portanto, como pais, nós devemos confiar no Senhor e não abandonar nossa família. Como filhos, nós devemos proteger os nossos pais e pleitear a causa deles. Porque os filhos são a maior recompensa dos pais. E os filhos são a maior herança dos seus pais. Esse é o cuidado que nós devemos ter com a nossa família. Confiar no Senhor. E proteger e honrar os nossos pais. Porque os filhos são a nossa maior recompensa. A nossa família é a maior herança. Cuidemos, pois, da nossa família, colocando a nossa confiança totalmente em Deus e honrando os nossos pais, para que eles sejam o nosso galardão. Nós deles e eles os nossos. Um salmo que fala aos pais, aos filhos. Pais e filhos precisam estar unidos como família, para que o Senhor possa encher a nossa casa
de bens, de bênçãos, de galardão, de recompensa, mas sobretudo da presença e da confiança nele. Que ele seja louvado, que ele seja engrandecido, que ele seja agradecido nessa noite. Vamos cuidar de nossas famílias, vamos cuidar, os pais cuidando dos filhos, os filhos cuidando dos pais, e assim nós vamos prosseguir, vamos avante, cuidando uns dos outros, dentro das nossas casas, principalmente nesse tempo de quarentena. Aproveite esse tempo para ter tempos de qualidade em família e com a sua família.